Hoje a gente vai falar, vai fazer o segundo episódio de Na Cama com o Vídeo, para chegarmos nesse nome muito criativo. A gente passou por muitos outros nomes, nomes aqui que não são possíveis de ser comentados antes da meia-noite. Vai que tem criança vendo aqui a nossa live sobre o vídeo, né? Entramos no banquete divino, na cama com o vídeo, foi tanto nome. Depois eu quero que vocês me digam se esse nome aqui ficou bom, viu? Se esse nome é um nome atraente. E aí a gente falou que a gente não ia fazer uma conversa seguindo, né? Passo a passo lá da cena mítica. Mas você sabe que a gente está fazendo isso? Porque aí quando a gente se deu conta do mito que caiu no nosso colo, porque a gente não escolhe, a gente é escolhido. Como na vida também, não é a gente que imagina, a gente é imaginado. E aí a gente percebeu que a gente está ainda no livro um, né? Então, é isso. Para dar assim só um encampamento, um vaso, uma continência para quem não viu o primeiro episódio e que caiu aqui de paraquedas no segundo, e também para quem ouviu o primeiro, e a gente vai dar mais continência de por que a gente vai ficar sabendo de mitologia, de Ovídio, esse povo que morreu há tanto tempo, para quê? Qual é o sentido disso tudo na nossa vida prática? Bom, nem tudo tem que ter um sentido na nossa vida prática, já começamos por aí. Mas Nietzsche é a primeira referência. Se você tiver uma outra, você fala, tá, Lê? Nietzsche é a primeira referência que eu tenho de alguém que começou um movimento de psicologizar a mitologia. Tanto que ele faz, né, aquelas relações de um aspecto dionisíaco com um aspecto apolíneo. Jean-Pierre Vernant, que é um mitólogo, um filósofo maravilhoso, os livros eu recomendo perfeitamente para todo mundo que gostar desse tipo de assunto. Ele falava que as coisas não estão assim soltas na nossa consciência, né? As coisas não estão soltas também no mundo, elas estão em relação. Então, o Hillman não fala que é nessas águas que ele bebe quando ele vai propor a ideia de estudar os mitos um em relação ao outro. Então, ele estuda a cena mítica sempre pensando em duetos, que ele chama de tândems, ou em trios, né? O Hillman não fala que é lá do Vernon, mas é ali naquela conversa do Jean-Pierre Vernant, que as coisas estão em relação, que ele traz a noção para a gente de figuras míticas. E aí o Hillman vem, né, de uma maneira muito interessante, falando da necessidade que a gente deve ter de personalizar essas figuras místicas. Porque quando elas ganham uma subjetividade, nós podemos nos relacionar com isso dentro de nós. O Gustavo Barcelos, num livro maravilhoso dele, o Mitologia Arquetípica, ele diz que quando a gente consegue imaginar essas figuras míticas, e quando os deuses falam assim, que querem ser lembrados, ou os deuses ficam magoadinhos quando os mortais se esquecem deles, o que está sendo dito, a metáfora que está por trás disso, na verdade, é que os deuses querem ser imaginados. E quando a gente imagina nesse nível de aprofundamento, nós ganhamos uma proteção contra a loucura, contra algo que nos assusta terrivelmente. Nós ganhamos uma proteção contra a deriva. Então, esse é o objetivo do mitologizar. Esse é o objetivo da gente conhecer a cena mítica. Para quem é psicólogo, para quem é terapeuta, para quem não é nada disso, para quem é uma pessoa curiosa, conhecer a cena mítica nos confere essa habilidade de imaginar e ganhar uma proteção angelical, né? O Henri Corbin dizia que a individuação é do anjo. Então a gente está ganhando uma proteção angelical quando a gente se propõe a entrar num imaginar e num reimaginar dos mitos, dessas figuras míticas e da cena mítica. Faz sentido isso para você aí, Alex? Pegando isso, né, de que os deuses querem ser imaginados, isso nos protege da loucura, trazendo isso aqui para o nosso dia a dia, né, para a prática, tudo que vem do inconsciente parece querer se expressar, parece querer falar, parece que tudo que está ali dentro quer sair, quer dizer alguma coisa. E, e o inconsciente se expressa muito por imagens, né? Sensações, afetos que se dão a entender por imagens, né?
a gente se comunica. Como é que a gente vai comunicar como a gente se sente para outra pessoa, ou uma sensação, sem ser através de imagem, né? Eu tenho uma dor de cabeça como se o martelo estivesse batendo na minha cabeça, né? Meu estômago queima, né? Como se tivesse uma fogueira lá dentro, né? Ou como uma pessoa disse uma vez para mim, eu me sinto tão desamparada como se eu fosse uma criança sozinha no mundo inteiro. Então, são imagens. E quando ela falou isso, que os deuses, ou seja, essas potências que se apresentam no meu cenário afetivo, que parece emergir do inconsciente, esses deuses, essas potências, né, que Querene vai dizer que os deuses tornam visíveis esses fenômenos, essas potências, que sem eles permaneceriam invisíveis. E que cada deus é apresentado nas narrativas míticas em sua potencialidade máxima. Nas narrativas, eles sempre estão em sua potencialidade máxima. Mesmo que sejam apresentados na fase de infância, de juventude ou maturidade, são em sua potencialidade máxima. Então, e quando eu me deparo com a potencialidade máxima de uma tristeza, de uma raiva, de uma angústia, né, de um pânico, né, uma ansiedade tornada pânico, com a potencialidade máxima que aparece, que emerge no meu cenário psíquico, poder imaginá-los protege da loucura, como ela falou. Isso me lembra o relato do próprio Jung, em Memórias, Sonhos e Reflexões, onde ele diz, onde ele agradece as imagens que o protege da emoção pura, em sua potência máxima. Ele diz que se não fossem as imagens, eu seria aniquilado pela potência das emoções. Então, poder imaginar, poder deixar que as imagens se produzam e reconhecê-las como imagens, né, permite que essas imagens entrem num fluxo que gera outras imagens, outras imagens, outras imagens, e assim vão perdendo cargo, vão transformando afetos até que esses conteúdos sejam assimilados pela consciência, em vez de aniquilar a consciência. E assim Isso. que eu poderia trazer a ideia de que os deuses querem ser imaginados, porque as potências inconscientes dos afetos querem se expressar, e eles o fazem por imagens e não palavras. As palavras apenas descrevem imagens, e isso protege da loucura, porque senão eu não poderia metaforizar, elaborar, simbolizar aquilo e assim compreender e assimilar os afetos. Uhum. Eu penso que quando você dá esse panorama, eu entro bem na arte-terapia, na escrita criativa. A gente vai falar hoje de uma cena mítica que deve ser mais conhecida de vocês do que Licaon e o Dilúvio, né? O Dilúvio reimaginado também no mito cristão. E hoje a gente vai falar de Apolo e Dáfne. Quando a gente vai pensar em Apolo e Dáfne, e com tudo isso que o Aleja trouxe agora, a gente também entra naquela história da Adelina, uma paciente bem famosa, da Anísia da Silveira, né? E quando a Anísia estava diante de toda aquela situação de Adelina, com todos os escritos que constavam no prontuário, mas que não diziam muito da cliente dela, o que ajudou foi uma conversa com o Jung, que Jung perguntou para ela, depois de passar muito tempo ouvindo Nise contar, né, de seus pacientes, perguntou para ela: você conhece de mitologia? Foi essa pergunta que Jung fez depois de um tempão escutando Nise, né? Então, assim, eu acho que
aí a gente já consegue pensar assim, gente, vem cá, será que esse Não, povo todo se reuniu? Diga. eu achei interessante que, mais precisamente, que a Anísia tá muito descontente com a psiquiatria, que Uhum. só relata sintomas e tal, e ela diz que o Jung está ali fumando, ouvindo, sem falar nada, e, e que ela está assim desconfortável de estar falando para alguém que apenas fuma em silêncio. E ele diz: você conhece mitologia? Você já estudou mitologia? Ela responde que não. E ele diz: se você quer mudar a psiquiatria, você tem que conhecer a mitologia. Se você Então, quer fazer tá uma tudo. psiquiatria nova, você tem que Uhum. conhecer a mitologia. Então tá tudo dito aí, né? Esse pessoal não se juntou para engambelar a gente, para passar um X, um 71 em nós. Algo está sendo dito quando esse pessoal todo está falando, olha, a mitologia aqui contém todas as cenas da alma. A alma está ali, né, exposta, sendo vista. Heráclito falava que a natureza adora ocultar-se. A alma quer ser vista. Ela quer que nós entremos em contato com ela. E a mitologia pode ser uma porta de entrada. Bom, então, sem mais delongas, a gente vai conversar hoje sobre essas duas figuras míticas em relação. A gente não vai ver só Apolo, mas a gente vai ver Apolo em relação a Daphne e Daphne brincada em Apolo. É... E só para fazer um fecho, um amarra aí, a gente está Uhum, falando que essas potências internas se apresentam como imagens, e a humanidade sente e se afeta desde sempre, produz imagens, e essas imagens coletivas formaram a mitologia. gostei. Então, nós temos na mitologia o quê? Nós temos uma biblioteca viva de nossos afetos. Então, se a gente vai querer estudar os nossos afetos, por que não recorrer a uma biblioteca, a um arquivo que a humanidade já deixou e que vem alimentando há milhares de anos, né? Sim. E se as histórias se repetem, nossos afetos se repetem, nossos modos de reação e configuração afetiva no mundo, né? Nós temos uma base comum, nós temos um patrimônio comum, um arcabouço comum, que Jung foi chamar arquetípico, né? Essa palavra não foi inventada por ele, ele faz questão de dizer, né? Mas é algo, é algo básico, que aparece em mitologemas, né? A cena mítica toda, as cenas dizem de modos de configuração desses afetos e dessas potências em nós. Fazendo essa ressalva para sair da ideia de, meu arquétipo é Afrodite, meu arquétipo é Eros. Não, eu não sou dono de arquétipo nenhum. Os arquétipos seriam esse arcabouço, esse material, e que jamais se reduz a um personagem específico, mas a uma configuração de uma cena mítica que o Querene chamou mitologema, e vai corresponder e fazer um paralelo com a ideia de arquétipo. Ok. Bom, eu vou dar só uma. Antes de entrar no mito de Apolo e Daphne, eu vou só falar um pouquinho de como esse deus aparece no pensamento grego, né? Apolo, ele veio como a idealização que o grego tinha de si mesmo. Apolo é como se fosse uma representação disso. Então, quando vocês lerem a Metamorfoses de Ovídio, vocês vão ver que o nome que aparece é Febo. E eu acho interessante como os deuses estão presentes não só nas doenças, mas como nas merchandises, né? Porque Apolo virou um sabonete, né? Apolo virou um sabonete, o que não deixa de ser interessante, porque ele é o deus da purificação, ele traz essa questão da clareza, associado ao sol, apesar dele não ser o sol, na mitologia o sol é Hélios, mas Apolo ganha toda essa profundidade, essa profusão no imaginário grego.
Quando a mãe de Apolo tá para dar a luz a ele, primeiro nasce a sua irmã gêmea, Artemis, e assim, é um parto muito difícil, porque a deusa dos partos é proibida de estar presente, e sem ela nada nascia, né? É uma filha de Hera, inclusive, Lítia. E assim, eles precisaram nascer numa ilha muito distante de tudo isso por perseguição que Hera fez, né, a esse nascimento. Acabaram parando na ilha de Delos, e ela tinha dito que não poderia nascer em nenhum lugar onde o sol batesse. Então diz a mítica que é como se Poseidon tivesse ajudado e tivesse feito um tubo assim por cima da ilha. Imaginem quando as pessoas estão no mar surfando e faz aquele tubo e a pessoa fica por dentro da onda. A ilha ficou dessa maneira. E a mãe de Apolo ficou embaixo de uma palmeira e ali ela deu à luz com a ajuda de Artemis, tanto que Artemis também é padroeira dos partos, né? Das mulheres que estão nesse estado, né? Nesse momento, Apolo vem ao mundo, depois de um certo sacrifício de sua mãe, nessa ilha de Delos. Da ilha de Delos, eles migram e vão parar na ilha de Delfos. Lá tem uma cobra chamada Piton, que protege a ilha e que é referência das antigas deusas, né, da Terra, inclusive Gaia, a representação de Gaia. Apolo mata essa Piton e mata porque ele estava buscando proteger ali a família dele, porque a cobra foi atacar. Só que aí ele foi admoestado a Zeus, né? Zeus admoesta Apolo, dizendo que ele não poderia matar aquele ser porque estava ligado a Gaia. E é por isso que ali naquela região, no lugar que ficou o oráculo de Delfos, essa cobra, essa Piton, ela recebe honrarias e as sacerdotisas de Apolo recebem esse nome de pitonísias, de pítias, né? E até jogos olímpicos, não olímpicos, mas píticos, são feitos em homenagem a essa Piton. Então, Apolo tá todo felizinho, que é esse carinho, o tchananã, bambambam. E nesse momento passa ali Cupido, Eros por ele, e ele resolve tirar uma choça com a cara do Cupido, dizendo que o que ele estava fazendo com aquele arco, aquela flecha, um menininho daquele, que aquilo não é arma para um menininho daquele, não, aquilo era uma arma para um homem macho como Apolo. Que negócio era aquele? E nesse momento que Apolo faz isso, Apolo também comete a híbris, né? Porque os deuses também falam coisas que vai dar ruim para eles depois. O Cupido, Eros, não gosta do que ouviu, obviamente, né? E responde ao Apolo que Apolo é esse cara todo, essa maravilha, né? E coisa e tal. Só que agora ele vai ser ferido pelas flechas de Cupido. Nesse momento, o Cupido desflecha, lança, né, duas flechas. Uma para Apolo e outra para Dáfne, que é uma ninfa que por ali passava. Para Apolo, ele marca com a flecha com a ponta dourada, aguda. E com Daphne é uma ponta diferenciada feita de chumbo. Olha que interessante quando o Ovídio narra que Apolo é atingido na medula. Eu acho essa colocação de Ovídio muito interessante, porque tudo que está ali sendo narrado não está sendo narrado ao acaso. Tem um porquê de estar sendo dito que é na medula. É como se estivesse dizendo que ele é atingido na essência. E aí, Alexandre, pode falar melhor do que a medula, né? E um ponto só é que o vídeo fala que isso é obra do violento rancor de Cupido. Sim. Né? Violento Cupido, rancor de Cupido, como deus do amor, faz isso como obra do rancor. Então é interessante amor e rancor estarem juntos. E o amor aqui nasce do rancor. Que bom que você lembrou dessa frase, porque ela é chave aqui nessa compreensão psicológica que a gente vai fazer aqui dessa cena mística. A gente está dizendo que o amor de Apolo nasce de um profundo rancor de Cupido que ficou putíssimo com essa choça que Apolo resolveu fazer da cara dele. Daphne era linda, ela era conhecida pela beleza dela, só que Daphne era sacerdotisa de Artemis. Ela pede ao pai para que ela possa continuar virgem. E o pai, em algum momento, o vídeo narra de uma maneira muito interessante. Ela está pedindo algo que ela vai ganhar, vai ser concedido a ela o direito de não casar. Daphne não quer saber de nada com relação a núpcias, bodas e casamento, nem a maridos, mas ela tem uma beleza que vai atrair. E as ninfas, gente, Daphne é uma ninfa, filha de um rei rio, Peneu,
E Alexandre até fez uma brincadeira. Você vai repetir agora, Alexandre, sua brincadeira? Eu vou repetir. Ele disse que foi assim que apareceram os pneus. Então, Daphne é filha desse rio, desse deus rio. E nessa história dela ser muito linda, ela vai continuar atraindo. E vamos lembrar, ninfa traz pra gente essa palavra ninfomaníaca. Então, essa questão da atratividade está na essência de Daphne. Vocês lembram de um desenho do Walt Disney que tinha um gambá e uma gata que passa por baixo de uma escada e aí ela fica com uma listra branca, o gambá apaixona, quanto mais o gambá corre, mais a gata corre do gambá. Então, aquilo dali é a reimaginação dessa cena mítica de Apolo e Daphne. Para mim, quando eu vejo aquele desenho, eu imagino Apolo e Daphne. Ok. No momento que ela é atingida, ela começa a correr desesperadamente de Apolo e Apolo corre desesperadamente para alcançá-la. Tanto que tem hora que ele fala para ela, pare, por favor, corra menos que eu vou também desacelerar. Ele tem uma reação assim a ela se machucar, porque ele quer pegá-la, né? Ele quer estar ali com ela, ele quer ter ela nos braços. E é interessante que Apolo começa a utilizar palavras como rogo-te. Imagina, a gente está falando de um Deus dessa potência e Apolo não é um Deus amado. Apolo é um Deus temido. A relação do povo grego com Apolo é de temor. Se temia Apolo, as pragas de Apolo, porque tanto é o Deus da cura como é o Deus das doenças. Né? Essas coisas estão relacionadas. O Deus castiga com aquilo que é o atributo dele, né? Então, assim, esse Deus começa a proferir palavras assim, rogo-te, peço-te. E aí tem um momento que eu não consegui memorizar isso, e eu acho que nem é para memorizar, é para dizer como o Ovídio narra essa parte, em que Apolo fica assim, ó, chegou de ficar pedindo para ela parar, não vou rogar mais nada, não tem mais esse negócio de ficar pedindo, ele fica, ai de mim, tá. E aí ele traça a seguinte dissertação aqui, o seguinte diálogo ele traça com Daphne, né? Procura saber a quem agradaste. Não sou um serrano, nem sou um pastor. Não apacento por aqui, como um pastor rude, nem vacas, nem cabras. Não sabes, imprudente, não sabes de quem foges, e contudo foges. Obedece-me o país de Delfos, Claros, Tênedos, e a casa real de Pátara. É Júpiter o meu pai. Por mim se revela o que será, o que foi e o que é. Por mim se harmoniza o poema com o som da lira. Para mim, quando eu leio isso aqui, eu digo, eita, foi a primeira carteirada da história. É aquela clássica frase, você sabe quem eu sou? Apolo fez isso, mas nem assim Daphne parou. Ela continuou correndo desesperada. E eu não lembro agora se foi o Cláudio Moreno, num livro que ele tem interessante, que fala um rio chamado Grécia. Ele fala uma colocação muito interessante. Ele diz que Apolo fica correndo o tempo todo da sombra, mas ele nunca vai alcançar. Só que o vídeo narra que ele está prestes a alcançar a Daphne, está muito perto, ele chega a sentir. Ele coloca assim uma metáfora como se Apolo fosse um cão galgo, né? Como fosse um galgo, prestes a colocar suas patas e seus dentes em cima da presa. E é naquele momento que Daphne, desesperada, roga ao pai dela, e isso é muito interessante. Daphne roga ao pai que ela seja liberta dessa beleza que sempre causou esse tipo de distúrbio. Quando eu falo dessa beleza, é bom colocar que o vídeo passa o tempo todo narrando os cabelos de Daphne. Então ele fala desses cabelos soltos, esses cabelos caídos aos ombros. É como se ele estivesse descrevendo um cabelo meio descuidado e muito solto. E é interessante porque Daphne, no momento que pede a esse pai rio, e ela não chama pela mãe, ela chama pelo pai. Isso também é muito interessante. Ela é transformada, o vídeo vai transformando, né? Eu falei no primeiro episódio que essa cena acontece bastante em lentidão, né? Em câmera lenta. Então o vídeo vai descrevendo dos cabelos saírem folhas. Daphne percebendo que já não fala mais, porque agora uma casca repousa sobre sua pele. Os braços viram galhos. E ali ela se transforma num loureiro. E que quando Apolo, enfim, a segura e a abraça, aquele loureiro estremece.
Bom, Apolo transforma Daphne na planta de poder dele, né? Tanto que a honraria, a grande honraria, é aquela coroa de louros para quem ganha as batalhas, quem ganhava as Olimpíadas. Ela ficaria repousando nas cabeças augustas. E o desfecho dessa relação entre esse amor de Apolo e o medo de Daphne é a transformação dela em árvore. Ela é transformada em árvore. O loureiro não é uma planta muito alta, é um arbusto, é uma coisa mais arbustiva. E esses cabelos que o Ovídio passa o tempo todo deixando pistas para a gente, viram as folhas. Então, essa é a cena mítica. Alexandre, aonde te leva essa narrativa toda? Bom, eu achei interessante, né, porque o primeiro ponto é essa ideia dessa flechada do Cupido, né, do amor, né, vir de um rancor, e a gente pensar nessa antinomia rancor e amor, né, e eu lembro de situações, né, de atendimentos e tal, onde eu vi o amor ser expresso com rancor, né, a pessoa dizer eu te amo, cheio de ódio, né, para uma outra, quase como uma cobrança, eu te amo, então por que você não me ama? E, e Apolo parece que ele corre atrás de Daphne num furor de que se eu te amo, você tem que ser minha. Né? Como é que é isso? Né? E como a gente vê isso por aí? Né? Até mesmo chegando nas situações extremas de feminicídio. Né? Como eu te amo, você tem que ser minha. E amor é isso. Né? Porque eu te amo, você tem que me pertencer. E isso me faz lembrar da antinomia que o Jung coloca entre amor e poder. Ele diz que o oposto do amor é o poder. Né? Onde reina o poder, falta amor, e onde reina o amor, falta poder, no sentido de desejo de poder, que eu entendo. Se eu tenho desejo de poder sobre o outro, existe amor aí, né? Então, essa história traz isso. Essa dicotomia, essa antinomia amor-poder, a antinomia inicial amor-rancor, e nas flechadas do Cupido, que são duas flechas, onde uma vai fazer o apaixonamento de Apolo e a outra vai fazer a rejeição. Né, ele vai falar uma afugenta e a outra faz brotar o amor. Né? Então, uma afugenta e a outra faz brotar o amor. Aí, mais uma dualidade, mais uma antinomia que me faz pensar também em pessoas que dizem que querem o amor, mas o afugentam. Uhum. Né? Pode ser, aqui a gente está falando de amor de casal, mas pode ser qualquer forma de amor também, né? Nesse caso, amor de filhos e tal. Aquela pessoa que diz querer o amor, que sente falta do amor de fulano, de ciclano, ou de alguém hipotético, mas, ao mesmo tempo, afugenta esse amor. Às vezes, afugenta pelo próprio querer, porque a cobrança de amor também afugenta o amor. Né? Sim. Então, essa dualidade me parece que tem antinomias aparecendo do início ao fim dessa história, e nós vivemos em antinomias. E a gente aprende também aí da psicologia junguiana e da nossa própria autoobservação que quanto mais eu invisto em um polo, mais eu dou existência ao polo oposto. Né? Então, se eu digo muito que falta
é amor na minha vida, no sentido de eu ser amado, de eu receber e receber e receber e receber. Será que algo em mim está afugentando ou está impedindo isso? Se eu exijo, será que isso já me faz não ter, né? E se eu deixo livre? E se Apolo deixasse Daphne correr? Será que talvez ela tivesse um tempo de notar a existência dele e resolvesse Eu voltar? gostei, eu gostei disso que você acabou de dizer, porque o tempo todo que a gente está ouvindo as palavras de Ovídio, especificamente nesse trecho que eu li, que ele está dizendo quem ele é. Veja, ele não está em nenhum momento se colocando em relação com Daphne. Ele não se propõe a saber quem é aquela ninfa. Ele só está dizendo, ó, pare, porque eu sei de oráculo, eu sei do que vai acontecer amanhã. Meu pai é Júpiter, Zeus, né, gente, na mitologia grega. Meu pai é Júpiter, você não sabe quem eu sou. Ele está sempre num lugar de dizendo o que ele tem, né? E não se colocando em relação com Daphne. E eu acho isso muito interessante. E muito interessante aqui também é fazer o que o Manuel de Barros nos propõe, né? De transver a coisa e colocar agora Daphne aqui no eixo, né? É sempre muito complicado quando a gente vem com algum atributo, como Daphne veio com essa beleza, e a gente despreza esse atributo, inclusive para ajudar, ela é ninfa. Então, esse lugar de estar seduzindo, de ser algo atraente, algo bem quisto aos olhos, né? Isso é da essência dela. E toda vez que a gente nega um atributo divino, é como se a gente viesse com um presente, e a gente nega aquilo, isso acaba mal, isso acaba ruim em todas as cenas místicas. Assim como o Apolo parece ter uma imaturidade para estar com o outro, parece que não está aberto para estar com o outro, ele não Até sabe nem como porque, é que é isso. Oi? até porque aquilo que eu nego me possui. Aham. É. Eu tô gostando dessas suas poses de pessoa intelectual, porque você é nerd, né? Eu tô gostando desses movimentos que você tá fazendo. Então, olha, quando Apolo coloca isso tudo para Daphne, eu sinto que ele deixa claro pra gente, ele deixa pistas de que ele não está aberto. Sabe aquele movimento que a gente fica assim no consultório? Nossa, não sei porque não aparece ninguém na minha vida, eu tô tão aberta. Aí quando eu vejo essa cena de Apolo e Daphne, eu sempre me pergunto, será? Será que a gente está aberto quando a gente acha que está aberto? O que o inconsciente pensa disso? Porque o inconsciente de Apolo está aqui revelando o que ele realmente pensa desse amor que ele acha que ele sente por Daphne, né? E assim, gente, todas as cenas de amor de Apolo, eu já vou deixar claro para vocês, se esse Deus aparecer na sua porta, pense bem, porque acaba mal. A não ser que ele tenha passado por um processo de amadurecimento, se ele continuar nesse lugar mais puro da vida dele, acaba meio ruim essas relações com essas instâncias, esses lugares. Olha, os deuses são lugares dentro de nós. Essas instâncias dentro de nós que não abrem para se ver em relação com o outro, Daphne petrifica, né? Ela é filha de um deus rio. Para mim, o natural seria Daphne ser transformada num rio, mas na verdade ela é transformada numa árvore. E eu acho isso tão curioso, porque a gente comentou no episódio número 1 que esses seres divinos se transformam, é a transformação dos seres em outras coisas. Mas, em última instância, é uma transformação no que eles realmente são, em essência. E Daphne é petrificada, Daphne vira uma árvore. Eu acho isso sempre muito curioso, porque não é numa água, não é numa fonte. Tudo bem que passa seiva dentro dela, então algo dessa característica do rio continua de alguma maneira, mas é numa árvore. Talvez porque Daphne estivesse dessa maneira aberta para as relações, né? Então, assim, se Apolo, por um lado, não tinha maturidade para estar com o outro, e o Apolo é o deus dos distanciamentos, quando a gente pensa em limites, a gente pensa numa tríade, onde Dioniso borra, onde Dioniso pode ser chamado de Dionísio ou Dioniso. Dioniso borra, Artemis honra os limites e Apolo afasta. Então, como é que é uma relação onde o que está em jogo é um que não está aberto porque se entregou a ser sacerdotisa de Ártemis, ia ser virgem e deu as costas para essa instância da vida, e o outro que se relaciona pelo distanciamento, cuja arma é o arco e flecha, porque Apolo, quando está pregado num ódio, ele não mata assim como Ares, que chega junto e quer sentir o sangue nas mãos. É de distância, é pela distância. Então, eu acho muito interessante a gente olhar assim o viés de Daphne, sabe, Ale? Quando a gente pensa Eu acho nessa dinâmica de interessante. relacionamento.
Eu acho interessante como dinâmica psíquica, né, pegando o cenário todo, e Apolo sendo alguém que deseja encontrar esse amor, trazer para perto quem ele ama, e tem uma outra instância que recebe a outra flecha, que afasta e rejeita. Uhum. Será que isso também não traduz um cenário muito presente hoje em dia, onde as pessoas procuram relacionamentos o tempo todo, em aplicativo e tal, mas não se dão completamente a essa relação, não se dão completamente a Aham. relacionar-se, porque existe uma busca de uma quantidade de relações e tem pessoas que buscam a cada dia alguém novo, ou quatro ou cinco ao mesmo tempo, e de repente quem se relaciona com todo mundo não se relaciona com ninguém, porque tem Uhum. alguma parte minha, ou talvez eu mesmo, não me dou a relação, eu só fico buscando, né? Então tem alguma parte que fica de fora transformada em árvore, né? Pensando no Bauman falando do amor líquido. Então numa cena, né? Numa cena psíquica de uma pessoa, né? Porque nós Uhum. todos estaríamos envolvendo em antinomias, né? Uhum. As pessoas muitas vezes têm mais raiva ou descarregam mais irritabilidade com aquelas que elas mais amam e moram com elas, do que com as pessoas da rua, do trabalho, né? Como é que é essa questão de amor-rancor? E a questão de desejar ou não desejar? Lacan também fala isso. Só porque as pessoas lhe pedem alguma coisa, isso não significa que elas realmente queiram que você lhes dê, né? Então tem algo meu que não entra em jogo, na medida em que eu digo que eu quero entrar em jogo e me relacionar, mas ao mesmo tempo eu me nego, não entro em jogo. O Rodrigo está botando aí, o amor é líquido, para transcorrer pelo ser petrificado. E nessa fala Eu. aqui da Oi? Daphne, nessa fala da Daphne para o pai, pai, socorro, né? Se é que vós tendes algum poder divino, destrói e transforma esta aparência pela qual agradei tanto. Quando eu penso nos atendimentos a mulheres vítimas de estupro, Sim. de assédio, abuso sexual na infância, parece que muitas delas estão falando isso. Destrói e transforma esta aparência pelo qual agradei tanto, pela qual agradei tanto, né? Uhum. Tudo que elas querem é destruir essa aparência pela qual elas agradaram, porque agradar trouxe o rapto, o estupro, a ameaça de morte, e aí elas procuram, muitas, realmente destruir essa aparência, né? Uhum. Então, isso aqui também parece algo que está presente aqui entre nós, né? A mitologia, ela fica falando do que está entre nós, né? Sim. Sim, é aquela expressão que eu amo do Levi-Strauss, né, que coloca que nós não imaginamos, nós somos imaginados e a nossa revelia. E olha a importância da gente conhecer a cena mítica, porque quando a gente conhece a cena mítica, a gente fala, opa, peraí, eu já vi isso em algum lugar, isso terminou assim, olha, aquele desfecho foi assado, e a gente consegue sair da literalidade do que a gente está vivendo, ou a gente está revivendo aquela cena como se fosse uma roda que a gente continuasse rodando daquela maneira e não sabendo que pode ser feito de uma outra forma. Porque a minha sensação é que os deuses também podem ser reimaginados por nós. Apolo entrou num eixo muito sombrio, sabe, na nossa cultura patriarcal. Isso é uma outra história mitológica, eu não vou entrar nela, na história de Cassandra e Apolo, mas Apolo, ele incorpora, né,
algumas questões muito delicadas. E eu fico pensando quanto Apolo não aguarda que nós também possamos colocar ele em uma outra instância interna. Ter outra dinâmica de consciência com esse lugar Apolo dentro de nós, né? Com essa figura mítica. Eu fico imaginando, aqui é uma viagem, tá, Lê? Eu fico imaginando, é um devanear, que Apolo é o cara que está o tempo todo repetindo as palavras de Zeus, né? Porque ele tem esse poder como filho de Zeus de saber o que se passa na cabeça do pai. E é por isso que ele tem esse dom da profecia, essa coisa oracular. O que é muito interessante, porque quando o Cupido flecha ele, é um negócio, como eu falei, é na medula, né? É na essência das coisas. É no coração nervoso das coisas. Quando o Cupido faz isso ali com Apolo, ele mesmo fala, eu posso ver o futuro, mas eu não estou conseguindo ver o que vai acontecer comigo. Ele perde esse dom de profetizar, inclusive, essa cena que acontece com ele e Daphne. Mas eu fico imaginando, quando eu fico debruçada sobre essa instância Apolo, esse lugar, que é como se ele não tivesse tido uma voz, sabe? É como se ele não tivesse desenvolvido ele. Ele não se sabe. Ele sabe que ele é filho de Júpiter, que ele é o deus das plantas, que ele é o pai da medicina, que ele tem essa visão profética. Mas ele, na essência, ele não se sabe. Mas eu não acho interessante que é o Deus que é escrito de maneira mais bela na mítica grega. Ele é o mais bonito, ele é o mais jovem, de cabelo mais maravilhoso. Vamos imaginar que ele é esse pessoal que é maravilhoso e lindo no Instagram, no Facebook. É bom. E, no entanto, não termina uma relação amorosa bem. Nenhuma relação dele termina bem. Eu acho isso muito curioso, porque Daphne é uma ninfa. Era para ficar apaixonada por um deus maravilhoso desse atrás dela. Ok, tem um interdito do Cupido, né, que flecha ela, tem essa interdição. Mas não é só com Daphne. Todas as relações de Apolo terminam muito mal. Então eu fico imaginando que se Daphne não está aberta para a relação, parece que Apolo não se sabe, que ele está na casa do pai. Sabe? Ele está ali agarrado com Zeus, naquela história, sou o próximo aqui, vou herdar tudo isso. Eu poderia, Eu fico nessa sensação. eu poderia até pensar nesse exemplo que você está botando aí, viajando, que como Jung vai dizer que a alma é o complexo de adaptação ao mundo interno, na hora que eu estou, que um Apolo só vai se saber quando a alma dele entrar em relação. Uhum. Esse homem Apolo, ele só vai se saber quando ele acessar o mundo interno dele. Mas se o Uhum. mundo interno dele não entra em relação, é só os belos olhos ou os músculos, etc., por dentro resta petrificado. É. Né? O rio para de correr. Né? Então, e também em nós, aquilo que em nós não entra em relação nem conosco. Algumas Sim. memórias, alguns afetos difíceis, algumas dores do passado. O quanto tem coisas em nós que não entram em relação e aí se petrificam. E assim como Daphne, permanecem virgens. São imagens nunca tocadas. Né? Você pode repetir o que você falou no curso de pós-graduação desse final de semana, naquela aula que você deu sobre psicopatologia, que você estava falando do porquê da gente abordar o trauma? Eu acho que cabe super aqui naquele Porque trechinho. o Hillman vai dizer que se uma imagem for vista como literal, como a imagem de um trauma que eu vivi, né, que foi traumático para mim, né, seja como for, ela será dogmática e fixa, né? Porque eu vou dizer, isso aconteceu comigo, pronto. É fato que aconteceu comigo, nada há a se fazer, isso permanece apenas como um fato que aconteceu comigo. E, e a imagem é vista como literal quando só é permitido a ela um significado. O significado daquilo é óbvio, é só esse e eu sou a vítima. Acabou. Não há outra opção possível. Né? Agora, na hora que a imagem, porque ela só existe hoje como imagem, hoje não existe o fato.
só existe a lembrança do fato. E a lembrança é imagem, né? É a imagem que vem junto com sensações, etc., né? Então, no momento em que eu vejo como agora imagem, né, ela pode ser vivida como metáfora, né, como algo passivo de ser reimaginado, de ganhar vida, de ficar mudando. Porque se isso não acontecer, vai petrificar. E se isso acontecer e ela puder ficar mudando, ela mesma se reimagina. Se eu deixar qualquer imagem livre na minha mente, ela se torna outra imagem, outra imagem, outra imagem. Ela vai estar muito mais para rio do que para árvore, Uhum. porque ela entra em fluxo. E eu gostei muito também de uma colocação que você fez. Veja se o que eu captei foi, em essência, o que você disse, ou próximo a isso, que a importância da gente abordar o trauma é o fato de que, ainda que a consciência não esteja falando a respeito, o inconsciente traz ele de alguma forma. Foi mais ou menos isso que você falou, eu achei bem interessante. Foi isso que você estava falando? O inconsciente traz aquilo que Ah, petrifica de alguma forma. sim, aquilo fica sendo produzido, isso produz efeito no inconsciente, isso não é esquecido totalmente. Sim, Né? Então sim. eu achei isso interessante, eu acho que isso conversa com esses lugares em Daphne, e aí eu vou fazer um paralelo. Na aromaterapia, o óleo de louro é um óleo muito interessante, né? E uma das coisas que o óleo de louro trabalha, fisicamente falando, é uma questão analgésica e anti-inflamatória. Quando eu leio as coisas na aromaterapia num viés químico, físico, eu sempre procuro levar para o campo emocional, a coisa sutil também, e fazer com que elas conversem, né? O óleo de louro é muito interessante para uma questão capilar, questão de queda de cabelo, e veja, na mitologia o tempo todo está sendo falado desses cabelos de Daphne. Olha como é interessante como as coisas continuam imbricadas, né? Mas quando diz que a questão ali é um potencial anti-inflamatório e analgésico, a gente continua aqui dentro das questões que são cruciais para a Daphne, né? O amor nos inflama. O amor nos coloca nessa combustão, né? A paixão nos coloca nesse lugar. Isso Daphne negou assim durante toda a vida dela. E a analgesia, o Alexandre disse algo quando a gente estava falando sobre isso, que eu achei muito interessante, que é o lugar de não se permitir, né, Ale? De não se permitir ser afetado, né? É, A Maria Furtado aqui está falando. Daphne como ânima petrificada em forma de árvore seria a morte da ânima, morte da alma. uhum. É isso. Eu acho uma. Ah, vamos Aliás, falar de até, Adelina. aliás, até isso, né? Se eu me enrijeço num trauma da minha vida, eu petrifico isso, a minha relação está petrificada também. Aliás, com todas as coisas adjacentes a isso, também está petrificada. A Sim, tendência é, inclusive, passar a me definir por aí, né? sim. A Nise, como você estava falando mais cedo, né, que estava meio decepcionada com os caminhos da psiquiatria aqui no Brasil, procure Jung, aquilo que você estava falando um pouco antes. Olha, gente, que interessante isso, porque a Adelina não conhecia Daphne, não sabia quem era Apolo, nunca tinha lido, provavelmente nunca teve acesso a esse tipo de literatura, né? E quando a Adelina, uma breve história de Adelina no que eu lembro dela, ela queria namorar um rapaz, a mãe proibiu, Nise não sabia exatamente o porquê desse romance ter sido proibido. Adelina era uma moça muito tímida e ficou muito encabrunhada, muito triste com aquilo tudo, até que um dia que ela se Ela levantou na passou, casa dela, ela passou a ficar deitada na cama, né? deitada na Parece que a cama, né? família combateu e a mãe combateu ativamente esse namoro, e aí ela cedeu e ela ficava deitada na cama. E aí um dia ela levanta, pega a gata de estimação e estrangula. E aí até ali, só para. Eu acho que esse comentário está interessante da Nise, que a Nise diz que nessa hora a Adelina estrangula a gata como a mãe estrangulou a feminilidade dela, não deixando ela Isso, viver essa relação. É o escrito da isso. Nise. É.
E aí, quando ela está dentro do movimento manicomial, né, Nise proporciona arte-terapia para os seus clientes, né? Ela chamava de clientes, né, Alexandre? Ou era de paciente, porque tinha que ter muita paciência, né, com os médicos. Eu me esqueci que chave que Nise usava. Eu Enfim, não lembro, mas eu acho que também ela não chamava de arte terapia, não sei. sim. Mas ela oferecia instrumentos artísticos para os pacientes expressarem, né? E eu sei que a Adelina utilizava a pintura como viés. E a Adelina pintou Novamente muitos lembrando que, quadros. novamente lembrando que os deuses querem se expressar, né? Então, Como? novamente lembrando o que você disse, que os deuses querem se expressar. Os deuses Então, querem a, se expressar. a Nise dava esses meios, né? Uhum. Bom, eu sei que a Adelina pintou muitos quadros, e eram quadros. O primeiro quadro que ela pintou foi o quadro da gata. E depois ela pintou muitos quadros que dos galhos saíam figuras femininas, dos galhos das flores, né? Ela pintava muitas flores, e dos galhos das flores saíam figuras femininas. E aí teve um quadro, um único quadro que ela pintou que era uma figura feminina. E foi tão interessante que ela O pediu Fábio está colocando aqui técnicas expressivas, técnicas chamadas expressivas. posteriormente de emoção e lidar, né? É até o nome de um documentário dela, da emoção e Uhum. lidar. Bom, esse quadro que a Adelina pintou, que ela não era fusionada com uma planta, ela pede no acervo que tinha, com mais de 600 obras ali de todos os pacientes, ela pede para ela pegar um quadro, e ela pega justamente esse quadro, que não era mais um quadro de fusão, era um quadro da figura feminina, e esse quadro ela repinta. Nise fica pé da vida, porque era o único quadro que tinha uma figura que não era fusionada às flores, né? E nesse quadro ela faz uma pintura da cabeça de uma mulher, o vaso é a cara de um gato, e de alguma parte desse vaso saem as flores. Então ela traz os três elementos, né? A gata, ela e as flores. E é interessante que o autor desse livro que fala sobre essas obras da Nise, eu achei muito curioso, que fala que a maneira como ela puniu, né, o pessoal que cuida do acervo foi colocando o pessoal para passar 2 horas escutando uma palestra sobre a Adelina. Então eu acho curioso como a Adelina foi expressando toda essa cena mítica, né? Todo esse É, desdobrar da cena mítica e depois se transformando em mulher. Ela se transformou em flor e depois ela foi fazendo um movimento de se transformar em mulher, né? o interessante é assim, a gente está falando aqui de Adelina porque nós estamos falando da Adelina e do trabalho da Nise nesse contexto dessa história mítica, né, de Apolo e Daphne, porque a Nise falou, assim, nem somos nós que estamos interpretando, não. A Sim. Nise é que falou, a Nise é que fez essa aproximação, Uhum. e inclusive quando a Adelina pinta o gato, a gata, e depois de um tempo ela começa a pintar a flor, ela passa a se comunicar com as pessoas. A Nise até fala assim, antes disso, a Adelina ficava plantada com os pés no chão como se estivesse enraizada. A Nise fala isso. Ela vai fazendo Uhum. essa analogia. E depois, quando a Adelina começa a pintar a flor num vaso, que ela pegava as flores, as plantas e copiava, né? Ela chegava trazendo, copiava. Aí há uma comemoração de uma pessoa, que eu esqueci o nome, que estava ali responsável pelo ateliê, quando a primeira vez que ela pinta uma planta, porque daí ela se desenraiza do chão e começa a Sim. se mover e se comunicar com as outras pessoas. Quer dizer, Uhum. no momento em que o inconsciente se expressa e ganha essa expressão criativa, ele passa a ser vivido, deixar de ser vivido literalmente. É como se, é que eu vou viajar mais na poética dessa narrativa, é como se na hora que ela passa a pintar uma planta, ela deixa de ser planta. Sim. Vamos dizer assim, ela se desenraiza na hora que já tem uma Uhum. planta para se enraizar por ela, digamos assim. Uhum.
né? E leva 6 anos nesse processo para ela pegar, isso não foi rapidinho, não, para ela pegar esse quadro e depois começar a repintar o quadro, 6 anos depois dela começar Uhum. isso. Quer dizer, tem um processo lento e inconsciente se dando. Bom, a gente estava falando dessa imagem, né, que parece que a gente poderia viajar, em que, em que a Adelina, quando ela, quando a mãe, né, tinha parado nesse ponto, né, quando a mãe parece que estrangula a feminilidade dela, como a Nise disse, ao impedir que ela vivesse esse namoro, que seria o primeiro da vida dela, né? E ela cai numa cama, e aí depois ela estrangula a gata, e aí ela é internada à força, e ela passa a viver, como como diz a Nise, plantada no chão, como se ela fosse enraizada. Parece que é como se fosse uma certa analogia com o fato dela, com uma imagem dela virar planta, né? Ela não Uhum. pôde viver essa feminilidade. Daphne também não viveu esse encontro, e aí Daphne vira árvore. Essa analogia que a Anísia da Silveira faz. A Adelina não vive essa relação e a Adelina vira planta, né? Uhum. Sim. E esse virar planta parece como que ficar petrificado, né? E na verdade o que e se a gente for fazer essa analogia da vivência da imagem, né, que a imagem pode ser vivida de modo metafórico, simbólico ou de modo literal. Uma característica da psicose é viver a imagem literalmente, né? Parece que a Adelina virou planta, assim, ela corporificou a planta de alguma maneira, ela ficou enraizada no chão, né? Então, a partir do momento que ela não viveu a relação, da mesma forma que Daphne, mas no caso a contragosto, e para não viver a relação, virou árvore. Então, e quando que a Adelina começa a sair da psicose, começa a voltar à vida, quando ela começa a poder metaforizar a planta, quando ela começa a dar a essa planta uma expressão artística. E aí ela começa a se mover, ela começa a se relacionar com os outros, ela começa a se comunicar, e essa planta vai virando mulher, né? No desenho começa a aparecer a figura da mulher que ela é na planta e que não pôde Uhum. ser vivida antes. A mulher foi cancelada pela planta, a mulher foi cancelada, foi interditada, e a expressão disso é a árvore, é a planta, né? Uhum. E ela, conforme ela vai ganhando consciência, conforme ela deixa de ser possuída pela planta, ela pode elaborar, a imagem pode deixar de ser literal e ser metaforizada, e aí ela pode voltar a existir, né? Isso. Então, É, essa que parece ser a analogia da Anísia da Silveira. eu fico sempre observando essa questão Eros e Afrodite, esses deuses dentro de nós, esses lugares, né, dentro de nós. Os deuses, para mim, são lugares. Eu concordo com o Hilma quando ele diz que os deuses são lugares. E eu fico sempre pensando, não existe um momento ideal para a gente ser visitado por Eros. É para a gente ficar muito feliz quando ele se lembra de passar pela nossa casa, porque parece que Eros também é um tandem com Kairos, é uma oportunidade. Então se faz abrir espaço na vida para essa visita ilustre do Cupido de Eros, né? E como tudo em nós está em relação e quer se relacionar, Daphne, na consciência, tinha essa dificuldade de estar aberta à relação, mas o fechar-se totalmente a isso, né, não abrir espaço para isso na vida dela, traz essa relação de petrificação diante da vida.
Porque esse espaço Afrodite, esse espaço Eros é a própria vida. Isso é a própria vida pulsando, convidando. Quem somos nós, mortais, né, para quando passa um divino, a oportunidade, o amor diante de nós, a gente dizer, não é agora, não, agora tem que terminar o mestrado. Não, agora eu vou fazer o doutorado. Agora eu vou criar meus 3 filhos e pagar a casa para poder pensar. Não, é tudo ao mesmo tempo agora e a gente acomodando essas coisas, né, na psique e na vida, né? É isso. Algo mais, Alexandre, que você queira trazer? Não, eu fui pensando nisso mesmo, no deixar para depois e quando a coisa petrifica, quando a coisa resseca, É né? sério. É algo que algo que tem seu fluxo impedido e resseca. E lembrei de uma pessoa que eu atendi há muitos anos, iniciando aí depois de formado, e era uma mulher que tinha sido estuprada por um namorado, e depois ela casou com ele, por razões religiosas e tudo, ela casou após o estupro. Uhum. Mas só que ela tinha parado de menstruar e com 30 anos ela estava na menopausa. E ela contou chorando. Desde aquele dia eu decidi que eu nunca seria mulher para ele. Então ela também, e a menstruação parou. Ela contava isso. Né? Alguém falou aqui, deixa eu ver se eu leio. O suicídio pode ser a tentativa de colocar fim a essa incapacidade de realizar o amor? A Ana Luz está perguntando isso, Alexandre. O que você acha? Ué, talvez possa, né? Porque Daphne se mata de alguma forma, né? Algo morre, né? Num Até sentido, porque Fabiana, de transformação, né? até porque nós estamos falando aqui do metafórico e do literal. Então, Uhum. tem gente que se mata metaforicamente e tem gente que se Uhum. mata literalmente, né? Porque não deu para viver o simbolicamente, aí a única alternativa é literalizar, né? Só resta o viés da literalidade, né? Mas, assim, a capacidade da gente viver várias mortes, né? Inclusive quando os amores terminam, que a gente vive um luto daquilo, mas aí a gente volta a se entregar novamente para a vida e deixar a vida nos absurdar, né? Deixar a vida, se as moiras tecerem os fios da nossa vida de uma maneira benfazeja, que possamos ser revisitados novamente, né? Por esses divinos que trazem tanta cor e tanto movimento às nossas vidas, né? E interessante que quando Jung diz para Nise, é, se você se você quer fazer uma psiquiatria nova, vai estudar mitologia, aí ela diz que ela vai ler o vídeo, né? É. E ela coloca no livro, eu achei legal, ela falando, nossa, a mitologia brasileira tá cheia de metamorfoses. Aí ela fala do lobisomem e vai tecendo todas as analogias e pontos que ela fez de transformação aqui na nossa mitologia. É E isso. se for pegar por isso do Metamorfoses, que da pessoa se transformar no que ela realmente era, parece que Daphne vai minguando, né? Ela decide não se relacionar, ela tem aversão à relação, ao vínculo, né? Aliás, quando se fala em casamento, alguma coisa, a gente não, nós estamos pensando em eras pré-cristãs e na mitologia que na verdade é atemporal, né? Uhum. Então, eu pensaria em se vincular, em vinculação. Parece que ela tem aversão a se vincular. Sim, ótima metáfora você trouxe. A versão a se vincular, ainda mais quando a gente lembra que ela é sacerdotisa de Febe. Febe é a irmã de Febo, né? Febe e Febo, ou seja, Apolo e Artemis. Quando a gente escuta isso, que ela é uma sacerdotisa de Febe, ela já está dizendo ali que ela não vai se vincular, que ela está dedicada à virgindade. E pense em virgindade não nessa virgindade que a gente tem como hoje, né? Um ímen não deflagrado. Não é disso que estamos falando, mas é daqueles lugares não tocados, é dessas florestas imaginais, desses espaços internos, né? Então, Artemis não está ali para a relação com o outro.
Ela não está ali para isso. Quando ela se dedica a esse sacerdócio de Artemis, ela já está. E eu acho que isso é uma grande unilateralidade, né? Porque quando se dedica a Artemis, está no mesmo momento sacrificando Afrodite, né? E aí Afrodite vem cobrar o preço, né? Tanto que aqui nesse mito, dois sofrem alguma punição. Não é só Apolo, é Daphne também, né? Ao ser interditada com o chumbo, também está sofrendo uma punição. Só que essa punição, ela já vive em vida, quando ela está só no sacerdócio a Ártemis, né? E aquilo que não se vincula a nada, para a gente não ficar no literal, né, para a gente não comparar com pessoas que às vezes não têm relação sexual nenhuma na vida, e não querer criar algum tipo de normatização aqui, de dizer que isso é Uhum. ruim. Nós estamos Uhum. lembrando novamente que nós estamos no campo da metáfora. Isso. E a questão do vínculo, do vincular até com a alma. Sim. Né? Eu me vinculo com a própria alma. Uhum. E o não se vincular com coisa alguma petrifica. Né? Sim. Solidão é uma ideia de desconexão. Uhum. Então, se eu não me conecto com nada, se eu vou me desvinculando, ou aquilo em mim que não se vincula com nada, resseca. Sim. Né? É isso aí. E é Solidifica, cristaliza e resseca. é, é Apesar esse o dela ter tandem, né? sido do Rio. É esse o tandem. É aquela que não quer se vincular com o Deus do distanciamento, do afastamento. Não tem como essa relação dar certo, né? E aí Cupido ainda vem e lança essa praga aí em cima dos E, dois. e, e lembrei agora também, outra viagem aqui final, Jung discorre assim, longamente sobre imagens associadas à mãe, e ele fala de tempos onde, quando alguém morria, essa pessoa era sepultada numa árvore. E essa árvore era referenciada como uma mãe, como retornar à mãe. O retorno à mãe que era dentro de uma árvore. E algumas eram arrumadas com os galhos como para parecer uma cruz. Né? E aí haviam rituais assim. E com o tempo passou-se a construir árvores, simulacros de árvores para colocar a pessoa dentro, que era o caixão, que depois ainda era sepultado no interior da Mãe Terra. Então, nós poderíamos falar até desse petrificar, desse virar árvore, como voltar para a Mãe Terra. Voltar para a Mãe Terra, se a gente for continuar nessa analogia da Anísia da Silveira com a Adelina, é voltar para o inconsciente. Uhum. Sim, Como a Adelina que entrou em psicose. sim. Já que a Algum Adelina tipo. não pôde viver, né? Ela não pôde viver, ela foi estrangulada de alguma maneira no viver, a feminilidade dela e tal, ela recuou para o inconsciente. Uhum. Né? Ela voltou para a mãe, para o inconsciente. Né? Algumas leituras aqui da cena mítica colocam que Daphne roga a mãe que a transforma em algo, e aí é por isso que ela é transformada numa árvore, porque ela volta para a Mãe Terra. Mas a letra, a Vera Narratio, né, que eu vejo, ela faz essa conclamação ao Pai, que se ele realmente é um Deus que a transforma. Né? É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido agradável para todo mundo. Agora que eu estou ouvindo, o Alexandre está muito melhor, porque eu estava fazendo leitura labial, que nem o pessoal que fica lendo jogo de futebol e fica vendo o povo falar lá no campo dos jogadores, e aí faz uma leitura, e eu estava assim. O bom é que eu fiz teste de audição aqui, vi que não tô moca. Semana que vem a gente Bom, volta e você me para chama, porque aí eu escuto. para pessoas que talvez tenham entrado mais tarde, porque teve essa falha e a gente retomou, não sei se tem gente que de repente entrou agora, nós falamos sobre a cena mítica de Apolo e Daphne, trazendo para a questão, sempre procurando associar e viajar para a psicologia profunda, arquetípica, para a nossa própria cena psíquica
e nesse caso aqui, nós divagamos sobre a dualidade trazida por essa cena entre um amor que vem do rancor, ou essa dualidade rancor-amor, né? A dualidade desejar ser amado e evitar ser amado ao mesmo tempo, né? Buscar afastamento, assim, vai ficar gravado e disponível. Buscar aproximação ao mesmo tempo que algo em mim rejeita, né? Como disse até parafraseando alguma coisa do Lacan, você quer o que você deseja? Você realmente deseja o que você diz que quer? Né? Então, no tanto que eu busco amar ou ser amado, na mesma medida eu rejeito. E essa questão feminina também ali da ótica da Daphne, quando ela pede para ser privada e até ser interditada na condição feminina dela de atração, porque essa atração só traz para ela o infortúnio, né? Só atrai para ela o sexo não consensual, só atrai para ela a possibilidade do rapto e do estupro, né? Então, ela pede pelo Deus Pai dela que prive ela de toda a capacidade de beleza, de atração, que deforme a forma física dela, porque essa forma física só vai trazer o sequestro, o estupro e a morte. Né? Isso aí. E também o ponto, talvez, nós que anunciamos a vida, porque entendemos a vida como algo que só traz o infortúnio e a adversidade. Né? E talvez nós todos façamos isso em algum nível. E a gente viva com uma certa. A gente vive em parte só, né? Para se proteger do infortúnio que a vida traz. Né? Então, algo em nós não entra em relação e petrifica. E, por fim, nós trouxemos aqui a relação de todo esse tema com a história da Anísia da Silveira na paciente dela, Adelina, que ela própria traz essa relação, então nós fizemos a correlação aqui.